A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Romanos capítulo 5, versículo 12, 18 e 19. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Adão e Jesus. Vamos observar nesse texto algumas coisas sobre Adão e Jesus, conteúdo do texto, e depois fazer algumas observações sobre as distinções apresentadas. Adão trouxe o pecado ao mundo e o pecado trouxe a morte. Todos morrem porque todos pecam. Versículo 12. O pecado já existia antes da lei dada por meio de Moisés, provando que já existia lei governando todos os homens. Versículos 13 e 14. A morte já reinou de Adão a Moisés, mostrando que Deus levou em conta o pecado naquela época, mas os pecados dos outros não foram o mesmo comprometimento de Adão. Adão, ele violou uma lei escrita em Gênesis 2, versículos 16 e 17. Eles violaram outras. Adão prefigurava aquele que havia de vir, verso 14. Pelo ato único de violar uma lei especial, ele trouxe consequências para todos. Jesus, como Paulo mostrará nos versículos seguintes do texto, por um ato único de obedecer ao Pai, trouxe vitórias para todos. Como a ofensa trouxe a morte a muitos, o sacrifício de Jesus trouxe a vida a muitos. Versículo 15. O dom é superior à ofensa. Uma ofensa magoada, o sofrimento de muitos. A graça responde a muitas ofensas e traz a justificativa. Versículo 16. Pela ofensa de Adão, a morte reinou sobre os homens. Pelo ato de Jesus, os homens reinam sobre a morte. Verso 17. Participação de morte e de vida. Versos 18 e 19. Nesse trecho do texto, Paulo fala de dois sentidos de morte e dois sentidos de vida. Pelo pecado de Adão, a morte física passou a todos os homens. Pela ressurreição de Jesus, todos os homens serão ressuscitados fisicamente. Veja 1 Coríntios, capítulo 15, versos 20 a 22. Todos que participaram do pecado participam também da morte espiritual, e todos os que participam da orientação de Cristo tornam-se discípulos e participam também da vida espiritual. A lei enfatiza o pecado, mas a graça é maior ainda. Verso 20. O pecado reinou na morte, mas a graça reina pela justiça de Cristo para a vida eterna. Versículo 21. Portanto, a graça e sua recompensa são superiores ao pecado e às suas consequências.